usufruir. Então, o que permite essa situação ocorrer? Dentre outras, Fábio, eu sei que tem um ponto muito importante, que é o planejamento estratégico. Né? Muitas vezes a gente fala, pô, nem sei o que é estratégico, o cara está falando de planejamento. Ah, é difícil demais. Planejamento estratégico? Que estratégia? Estratégia de guerra? Não. É a estratégia do seu negócio. É para você se preparar para não deixar que essas coisas aconteçam. Afinal, como nós falamos, o seu objetivo é crescer, financeiramente, crescer com o seu negócio. Fábio, dá umas dicas aqui para nós sobre como essa falta de planejamento atrapalha e a importância dela ser feita. E como ela pode, deve ser, dar algumas dicas como ele pode fazer isso, para que também não diga, poxa, eu não tenho planejamento estratégico, mas eu também não sei como fazer. Pelo menos dá algumas dicas aí, você que tem muitos casos reais, de como isso faz falta e de como isso é bom e ideal para aquelas pessoas que realmente executam o planejamento estratégico. Vamos lá. Um outro erro muito grande do microempreendedor individual, que ele acha que eu sou micro, eu não preciso me planejar, eu não preciso me preparar, né? Ou então eu faço isso tudo a um curto prazo, tá? Isso é um grande erro dos microempreendedores individuais, que já foi mapeado, que nós já mapeamos aqui na FP Contadores, um grande problema, né? Essa é uma situação que não é difícil de se resolver, né? Basta um microempreendedor fazer algumas definições estratégicas a médio e longo prazo. Por exemplo, ele vai definir qual é o mercado que ele vai atuar, né? Ele vai definir qual é a forma de atuação, se eu vou atuar porta a porta, se eu vou atuar nas mídias sociais, se eu vou atuar no mercado B2B, se eu vou ao mercado B2C, né? Jurídica ou jurídica física, né? Quais os tipos de serviços e produtos que eu irei oferecer, né? Ou seja, se eu não tiver esse planejamento, né, complica. Por exemplo, eu preciso definir quais as formas recebíveis, de recebimentos que eu vou oferecer ao meu cliente. Hoje nós temos uma mega quantidade de formas de pagamento. Nós temos o Pix, eu tenho cartão, eu tenho boleto, eu tenho dinheiro. E eu te digo que ainda tem até cheque. No outro dia eu recebi um cheque do cliente. Para que incrível que pareça, eu falei, isso ainda existe? Né? Mas existe, está válido, legalmente está válido. Né? Eu depositei e recebi. Então, esse planejamento é de suma importância, não a curto prazo. Ah, tá bom, eu vou comprar uma Coca-Cola R$ 10 aqui, vou vender a 15 e acabou. Não, eu tenho que saber que se eu vou vender a 10, quem é meu fornecedor? Se eu precisar de 20, eu terei, né? Onde que eu vou atuar? Eu vou atuar com o meu isoporzinho na praia? Eu vou atuar no carnaval? Eu vou atuar num quiosque? Eu vou atuar vendendo para distribuidores, né? Então eu vou pensar no frente, o Zé Delivery que está aí, eu vou trabalhar com o Zé Delivery para distribuir, né? Então, definir o produto, definir a forma e como eu vou receber. Se eu ficar só naquela, eu só recebo dinheiro, você não vai para lugar nenhum. Então, você tem que abrir o leque do Pix, do cartão, se for B2B, um boleto, até em dinheiro em si. Então, tudo isso você tem, para começar seu negócio, você tem que ter isso na mão. E um dos grandes erros é que o profissional simplesmente começa. Ele começa o seu negócio e pronto. E quando o seu meio começa a se desenvolver, ele se vê no mato sem cachorro, porque ele não sabe se ele vai ter produto para entregar, ele não vai ter uma maquininha para receber seu produto, ele não abriu a conta da empresa para receber o Pix. Entendeu? Então, esse planejamento estratégico, literalmente, ele é estratégico. Tem que acontecer, tá? Então, não a curto prazo.
Muita gente disse, mas eu tenho. Tem a curto prazo, tem que fazer médio e longo prazo. Isso é de suma importância. Não só as microempresas, mas as pequenas e médias empresas também. Mas, principalmente, os microempreendedores, tá? É o que mais abre, o que mais se fecha no país, porque não tem essas estratégias. Verdade. Nós estamos no mercado, né, hoje, não só hoje, mas o mercado, aí é depois que nós... Entre no nosso YouTube, Papo Transparente. Você também pode nos assistir pelo Spotify e no LinkedIn. Não perca, falamos sobre o que está acontecendo de atual e das possibilidades de emprego, de trabalho, de empreendedorismo, de startup, de estágio, tudo voltado para você.